Elvis Presley, Blaise Pascal e Felka, eles têm em comum Jesus numa das oportunidades de evangelização mais inteligentes que eu vi nos últimos tempos. Foi bom ver esse cara chamado Felka falando do evangelho. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar. Eu oro no terço todos os dias. Lá no Flow. Cara, foi até surpreendente, mas eu queria compartilhar com você esse momento, porque ver alguém falando do evangelho de modo inteligente, natural, de novo, isso é um react, eu vou colocar o vídeo do Felka e eu vou pedir perdão, porque eventualmente pode aparecer um outro palavrão aqui. Desculpa, viu? A naturalidade como a pregação do evangelho chega aqui, é isso que eu quero compartilhar com você. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Fontana, deixa o like, deixa o seu comentário. Assine o canal. Isso faz com que você faça parte desse espaço na internet. Ele vai analisar a minha evangelização no Flow. Olha ele aí, cara, não é o Cássio, não é o Detonator, é o Felka. Deve conhecê-lo de alguns memes. Um papo gostoso, um cara legal de muito obrigado, querido. E tem muito que ele diz aqui nesse papo. Deixa eu soltar o Felka, porque ele fala muito melhor do que eu. É religioso? Não, religioso não, mas eu sou cristão. Tá. Mas eu não vou pra igreja porque eu sou meio antissocial, tá ligado? A igreja tem muita gente, pô. Se a igreja fosse sozinho, eu iria pra igreja todo dia. Primeira pausa aqui, tá, gente? Felka, ele tem fobia social, ele é diagnosticado com isso, tá? E esse papo é um pouco sobre como lidar com a tal da fobia social. E em que multidão realmente pode atrapalhar. Nos rende um espaço de reflexão bom e razoável pra pensar. Será que não é bom que existam, além dessas igrejas com muita gente, muito grandes, e tem gente que quer fazer a igreja crescer porque é mais gente sendo evangelizada? Ótimo. Mas será que não existe um bom espaço pras igrejas pequenas? É uma boa reflexão, né, cara? Pras pessoas antissociais, né? Uma igreja virtual, talvez, né? Aonde tem pessoa, parceiro, tem pecado. E é por isso que isso afasta muitas pessoas da igreja, cara. Porque as pessoas te olham feio. Você chega uma menina que quer ir pra igreja, vê a menina tatuada, a menina toda tatuada, a menina tem cabelo curto, ou mesmo cabelo raspado, com alargador, com brinco, com piercing, mas ela quer se evangelizar, entendeu? Então ela vai procurar uma igreja, o pessoal julga, olha feio, às vezes fica com um comentáriozinho, às vezes fica julgando, criticando. Essa pessoa, ela vai se afastar da igreja e, por consequência, ela vai se afastar da religião também. Aqui vai o meu apelo pela saúde das igrejas menores. Existem igrejas menores muito boas e que podem ser muito boas para pessoas que no meio da multidão se sentem extremamente desconfortáveis. Por que eu chutei? Eu gosto de gente, cara. Ixi, eu entendo. Eu chutei que você não era religioso porque um cara mais religioso lidaria com essas questões aí com a ajuda de Deus, por exemplo. Ah, mas eu lido também. Lido, cara. Você tá falando do gospel, pica pra caralho, bicho. Porra, o gospel pentecostal é uma maravilha. É maravilhoso, cara. Qual que é o seu favorito? O gospel pentecostal é maravilhoso. Eu adoro, cara. Cara, aquela porra... Desculpa, com todo respeito. É que eu falo muito palavrão, cara. Eu falo muito palavrão, mas ele vai saindo sem querer. Acontece, fazer o quê? Pentecostal é uma música que te dá um ânimo ferrado, cara. Te dá uma motivação pra fazer as coisas, assim, poxa. E aí, cara, é aquela história, né? Muita gente vai criticar porque é antropocêntrico, um tipo de música muito focada no ser humano, não tanto em Deus, meio coach, meio pra botar você pra cima. Mas, cara, tem uns momentos que você precisa de uma canção pra te botar pra cima, assim. Veja que ele tá falando no contexto de músicas religiosas. Ele ainda não evangelizou, ele vai, tá? Mas de músicas religiosas que ajudam a batalha dele, ajudam ele a vencer essas batalhas que ele tem no âmbito psicológico. Tem um momento pra isso, sim. Nem sempre a gente precisa ser tão crítico de tudo. Eu gosto de umas músicas conhecidas gospel, assim, entendeu? Tá. Pô, sabe quem gostava de gospel? O Elvis. Sim. Ele gostava de gospel porque era uma música... O Elvis era fã de gospel. A música que ele ouvia era gospel. O tempo todo era gospel. Gospel, ele adorava gospel. O tempo dele ali na comunidade dele é essencialmente negra e ele gostava muito dessa cultura. Na vida do Elvis, assim, a sensação que eu tenho é que, putz, o Elvis, ele só queria ser preto. Aí eu vou falar um pouquinho mais de conhecimento de causa. Pra quem não sabe, eu trabalhei durante 3 anos na Ele trabalhou com o Elvis. Que é uma gravadora secular e na área de conteúdo. Então, música é uma coisa que eu não falo muito no canal, mas eu conheço um pouquinho de história da música e tal. Elvis Presley nasce numa família um pouco conturbada com a questão do pai, mas muito, muito próximo da mãe. A mãe do Elvis era muito ligada na musicalidade da igreja preta americana. E o Elvis teve muito... isso eu não sabia não, né? Ele está nos ensinando aqui, vamos absorver. Com a igreja preta americana ao longo da infância. E se dá nesse contexto do gospel e do gospel americano preto, com a influência ali do rhythm and blues depois, do jazz, e a chegada dele no rock and roll vem por intermédio desse tipo de musicalidade. E o Elvis, ele acaba cantando esse tipo de música muito por causa da mãe dele, do relacionamento dele com a mãe, né? Pra agradar a mãe. Pra agradar a mãe, ele cantava gospel. As do Elvis, elas não são essas antropocêntricas, elas te botam pra cima, mas tem louvores extraordinários, tem uns clássicos. Em 65
67, ele lança o segundo álbum evangélico dele, tá? Olha, antes dos Beatles entrarem no cenário, né? Os Beatles, eles começam em 62. Veja, não é aquela coisa do cara que faz o maior sucesso e depois fica embaixo e ele fala, vou lançar um gospel. Tem uma questão, né? Das pessoas que usam o gospel pra se lançar com outro público, né? Da carreira. Antes dos Beatles aparecerem, ele já tava gravando música religiosa, preta, gospel, com coros masculinos. Sabe aquela coisa do quarteto? 8 vozes masculinas. É, aqueles gospels de igreja americana e tudo mais, que é bem legal, inclusive. Maravilhoso. O primeiro que ele lança em 60, His Hand and Mine. O segundo é em 67, é How Great Thou Art. Caramba, ele manja tudo de Elvis, cara. Falando dele porque How Great Thou Art, que é o nome do álbum, o nome do disco que ele lança, né? É o nome de um hino que provavelmente você conhece, Grandioso És Tu. Grandioso És Tu, né? Porque eu não tenho a voz do Elvis. Baita música pra Deus, né? Não é tão antropocêntrica assim. Além dele ter feito música gospel, ele foi premiado no ambiente secular. Premiado, entendeu? Ou seja, o Elvis é uma baita de uma referência. Muitas vezes a gente perde ao longo da história no que diz respeito à música, música sacra, música gospel, música evangélica, música protestante. Elvis. E é bom pra caramba, tal. O que eu quero que você perceba é o seguinte, cara, é a naturalidade dessa conversa. Perceba, veja. Eles estão conversando de história, eles estão conversando de música. Veja, estamos conversando de tudo. Estamos conversando de história, de música, de gospel, de evangelho, com naturalidade, né? Segundo o teólogo. Conversando das suas histórias pessoais. O evangelho vai entrar aqui e não vai ser forçado. Vai ser numa naturalidade de um papo inteligente entre duas pessoas que estão se conhecendo. Nem sempre o evangelho precisa ser enfiado goela abaixo. Aliás, na maior parte das vezes não funciona. Agora, conversas como essas são excelentes oportunidades. Eu evangelizei as pessoas, viu? Faz sentido, cara. Eu estou vendo o meu podcast onde eu evangelizo o Igor ateu e satanista. É, ele tinha muita admiração, né? Faz sentido. Vivia nas paradas dos Mas o gospel é muito legal. Você ter algo pra você acreditar é muito importante também. A vida fica mais... Quer dizer, eu realmente acredito, não que eu quero acreditar, eu realmente acredito. Mas eu sei que teve momentos que eu tive mais fé na minha vida, teve momentos que eu tive menos fé. E eu sei que realmente os momentos que eu tô com mais fé, eu passo com muito mais facilidade nas dificuldades, eu passo com muito mais tranquilidade. Nos momentos bons eu não me emociono tanto. Ter fé é importante. Então ter fé pra você é uma decisão racional. É importante você também não se emocionar nos momentos bons, tá? Porque vão vir momentos ruins da sua vida e vão vir momentos bons. Se você ficar chocado nos momentos ruins, você vai se estrepar. E se você for ficar muito emocionado nos momentos bons, você também vai se estrepar, porque nada é tão bom quanto parece. Eu realmente acredito. Não é uma parada que fala assim, é bom eu ter religião porque vai ajudar a fazer as coisas. Não, eu realmente acredito. Quando eu tô na merda, eu tô acreditando do mesmo jeito. Eu não fico questionando, nunca questionei, tá ligado? Tem um problema que balança, a pessoa já começa a falar assim, Deus, porra, tá me fudendo aqui, pô, começa a questionar. Eu não sou assim não, cara. É uma parada que fala em tudo dá graças, tá ligado? 1 Tessalonicenses 5:18, né? Aqui eu acho que entra Blaise Pascal. Já colocamos o Elvis, já colocamos o Felca, agora o Pascal, né? O que o Felca tá explicando aqui é que a opção dele de fé não é a opção cínica. Se Deus não existe e eu não acredito nele, estamos na mesma. Agora, se ele existe e eu não acredito nele, eu tô ferrado. Então é melhor acreditar. Vou acreditar porque... Vou acreditar que eu vou me dar bem, né? Acreditar me ajuda um pouco mais, então... Pra eu não ir pro inferno. Tem muita gente que acredita pra não ir pro inferno. Tenho a ganhar se eu acreditar, então eu vou acreditar. Ele realmente tem fé e a consequência que ele percebe de que aquilo é muito bom pra vida dele. Por consequência, não porque eu busco isso. Diz assim na Bíblia que quando Jesus morreu crucificado, ele te salvou dos seus pecados. Então você, como pecador, você não merecia qualquer tipo de salvação, entendeu? Você tá com uma carinha, hein, cara, olhando pra mim? O que é essa carinha aí? Tava com uma carinha, cara. Tá bom. Ele tava com uma carinha de pão doce. Cara, então... Ateu safado. Não cabe até uma brincadeira. Ateu safado é pilantra. É um ateu safado. Ponto é que a brincadeira, ela entra num espaço de intimidade, faz com que a pregação do evangelho seja algo que acontece no dia a dia. Colocou isso dentro de um ambiente de conversa. Felca, se um dia você vir esse vídeo, eu fui abençoado por você, eu espero que você goste mais de gente. Não precisa gostar de multidão, mas de algumas pessoas, quem sabe, e possa desfrutar da comunhão. Quem sabe numa igreja pequenininha, quem sabe num pequeno grupo de vez em quando, mas encontrar nas pessoas Cristo falando e abençoando, assim como a gente encontrou em você. Victor Fontana, muito obrigado pelos elogios, tá? Muito legal, não consigo concluir mais nada porque você já concluiu muito bem. Se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigado pelo carinho e que Deus fique contigo, Deus te abençoe.